Nós estamos aqui na Secretaria de Saúde de Criciúma com o secretário Acélio Casagrande, porque hoje pela manhã aconteceu uma reunião com representantes da CDL, que é a Câmara de Dirigentes Lojistas aqui da cidade, e também da Associação de Empresas, dos empresários aqui da cidade, para falar um pouco dessa questão da vacina e também dos números de vacinação dos funcionários. Falar aqui um pouquinho com a Acélio, tudo bem? Obrigada por conversar conosco. Então, essa é mais uma das reuniões, e agora também com o avanço da vacinação. Qual a motivação dessa reunião, e o resultado? O que se tem de novidades em relação aos números e também a questão das empresas sobre a pandemia aqui na cidade? Então, o início da pandemia e do início até aqui, nós tivemos inúmeras reuniões com segmentos da indústria, do comércio, discutindo sempre a questão do que pode abrir, do que não pode, de como é que a gente faz para poder ter controle sobre a pandemia e também não parar a economia. E hoje nós tivemos esse encontro para mostrar os nossos números com relação às vacinas feitas e também sobre a situação atual, do quadro atual da doença. Haja vista que nós tivemos um aumento de casos de internados, de uma semana atrás praticamente não tínhamos nem 10 e hoje estamos com 29 internados. Então a discussão maior é o que a indústria, o comércio pode fazer para atrair aqueles trabalhadores que ainda não fizeram a sua segunda dose ou mesmo a primeira, e conscientizá-los disso. É importante dizer que essa parceria é no sentido de fazer com que eles retornem às vacinas. Tem muitos casos de empresas que estão tendo problemas com os funcionários, que às vezes não quer ir tomar a segunda dose ou que nem foi tomar a primeira também. Como que vocês percebem esse cenário aqui na cidade? Algumas empresas, inclusive, não estão admitindo pessoas que não tenham feito a vacina. Outras empresas estão exigindo que seus trabalhadores façam. Por quê? Não é só eu não quero fazer a vacina que estou me prejudicando. Eu estou prejudicando aquele que está no ambiente, seja do trabalho ou em outros locais. Então, o ato de não fazer a vacina, ele é um ato que compromete a saúde pública, não só da pessoa em que está cometendo essa negligência, mas sim do próximo. Então, existem legislações muito claras que isso é crime contra a saúde pública. A vacinação, ela sim, é necessária, se ela está disponível, o porquê que as pessoas não fazem. Então, essa questão ela foi também discutida e será sempre discutida com aqueles que estão em locais, muitas vezes, e muitos. Tem empresas de 100, de 500 funcionários, mais. Então, lá no meio, se tiver um que não fez, ele pode transmitir para aquele número também de pessoas. Secretário, então, nesse momento, qual é a orientação para os lojistas, para os empresários aqui de Criciúma, que, por exemplo, se deparam com uma situação como essa, algum funcionário que não quer tomar a vacina, qual a orientação da Secretaria de Saúde, referente a essa reunião que foi feita hoje? Que chamem, como nós na Prefeitura estamos fazendo também. Nós estamos verificando se tem alguém ainda, por exemplo, na Secretaria da Saúde ou em qualquer outra secretaria que não fez a vacina. E tentar entender por que não fez, e orientar. No primeiro momento, fazer novamente a orientação. E estamos discutindo aí, existem cidades pelo Brasil afora que já estão fazendo o passaporte, outras já estão fazendo, sim, decretos, de exigência para a vacina. Então, estamos discutindo. Eu acho que o diálogo foi o nosso forte durante toda a pandemia. O diálogo com a sociedade, o diálogo com os segmentos, portanto, nós vamos continuar insistindo. Hoje nós somos uma cidade com um dos menores indicadores de transmissão e isso também se dá, claro, ao sucesso dessa discussão e desse diálogo. Secretário, você falou um pouquinho antes, que aumentou um pouco o número de internações da Covid-19.
Tem alguma relação com o número alto de pessoas que ainda não procurou a segunda dose ou ainda não foi tomar a vacinação? Como que dá essa relação, né, com as pessoas que estão internadas? Nós tivemos em 90 dias praticamente 23 óbitos, né? 15 deles não tinham completado o esquema vacinal, né? 10 deles nenhuma dose tinham feito. Então isso por si só já diz tudo, né? A vacina é o caminho. Então, quero mais risco do que isso? Então, muitas vezes você até tem o Covid, mas não tem a gravidade da internação para a evolução de UTI e óbito se estiver vacinado. Então, a vacina é uma garantia de que você tem muito menos risco, tem um menor risco de gravidade da doença, né? Mas você vai me dizer, mas também tivemos óbitos, né? Com pessoas com 2 doses, pode ser, mas qual é o período em que ela fez a segunda e iniciou a sua doença ou já estava com a doença e vacinou? Então tem toda essa análise. O que sabemos de garantido é que a vacina faz sim o seu efeito, tanto é que está aí o resultado. Hoje tem um número aproximado, mais ou menos quantas pessoas que não completaram esse ciclo vacinal? Olha, é triste em comentar, né? Mas nós temos mais de 10 mil pessoas que não fizeram a sua segunda dose e estão aí as doses disponíveis, né? E ainda não chegaram para fazer a sua dose. 10 mil é um número significativo, inclusive sobre o passaporte da vacina a gente falou um pouquinho aqui no Linha Verdade, inclusive a gente pegou a opinião das pessoas na rua, né, perguntando o que elas achariam em relação a exigir o comprovante da vacinação. Tivemos 2 opiniões, né, as pessoas sempre têm opiniões diferentes, mas levando em consideração esse número significativo, né, de pessoas que não completaram o ciclo vacinal também, posteriormente, há uma possibilidade de um município pensar em algo do tipo, por exemplo, em estabelecimentos ou eventos, né, exigir que a pessoa apresente o comprovante de vacina? Olha, nós temos pensado muito nisso, né? E estamos fazendo essa conscientização com todos os segmentos da sociedade, mas estamos pensando, por que para você entrar no campo de futebol, você tem que estar com as 2 vacinas completas ou com o exame, e em locais de eventos, por exemplo, de 500 a 1.000 pessoas, outros eventos você não tem necessidade. Então estamos fazendo avaliações, né? Se persistir, se começar a subir muito os casos também de internações, de UTI, de pessoas que não completaram o esquema vacinal, é possível sim, que se pensem em alguma coisa como um decreto, né? Alguma coisa em que exija também em outros locais, além do campo de futebol. Certo, então, só para a gente finalizar, né, secretário, eu pedi para você falar, então, da vacinação atualmente e amanhã também ali no Salão de Festas da Igreja Santa Bárbara vai estar acontecendo a vacinação para o pessoal que ainda não conseguiu passar lá para se vacinar também, para o pessoal que já está dando a data ali, o prazo, como é que vai funcionar a partir de amanhã, né, e na semana que vem também? Durante toda a semana, das 8 às 17, em todas as unidades de saúde, né? E também no sábado, das 8 às 17, no caso, no Salão Paroquial Santa Bárbara. Então, aqueles que olhem na sua carteirinha, né? Verifiquem lá qual é a data em que fez a sua segunda dose ou a sua primeira dose, e está lá, né? Tem um Instagram do Saúde Criciúma, é só também verificar lá com o seu cartão qual é a data que você fez e fazer a sua segunda dose. Certo, secretário, obrigada mais uma vez por conversar conosco, o secretário de Saúde, Acélio Casagrande, falando sobre a vacinação aqui em Criciúma, né, atualizando o quadro, falando um pouquinho dessa reunião que aconteceu hoje pela manhã com a CDL e também a Associação de Empresários aqui da cidade. Agora a gente volta ao estúdio.